Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que se apresentou e principalmente para mim, é uma palavra que me incomoda bastante, porque ao longo da minha vida eu sofri muito em função dessa palavra. Não é um sofrimento de, aquela coisa de sofrimento, mas não. Que eu vejo essa palavra, que eu já vou dizer qual é o tema, como uma coisa bastante ruim para o ser humano. E você vai explanar para nós, tenho certeza disso, de todas as formas possíveis, para a gente poder ao menos ter consciência quando a gente for proferir alguma coisa nesse sentido. E o tema de hoje que se apresentou é calúnia. Calúnia. Hoje, principalmente, a gente tem visto por aí, nossa senhora, todos os dias, em todos os lugares, pessoas caluniando pessoas. Calúnia é algo, por exemplo, que eu vejo. O que é uma calúnia? É alguém dizer alguma coisa sobre você que você não é, que você não fez, que você não tem absolutamente nada a ver com isso. E isso fere a honra, fere, sei lá, eu principalmente, eu não quero conjecturar, entrar nesse negócio de vida passada, ou se aprontou isso, se aprontou aquilo, não quero entrar nesse meio. Mas ao longo da minha vida, o que me incomoda, Jorge, o que me incomoda, as calúnias que eu padeci dessa vida e ainda padeço hoje, me incomoda que é uma coisa de louco. Se alguém que... tá aí um prato cheio para os meus antagonistas aqui, inimigos, tá aqui, divirtam-se. É só me caluniar. Vocês querem me deixar louco, querem me deixar desarmonizado, é me caluniar. Então, Jorge, antes de mais nada, como é que você está? Tudo bem? Eu já começo dando, atropelando. Começo relinchando. Só falta alfafa aqui, mas tudo bem. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo, 100%. Mas é um tema danado, né? Quando eu falei para você ontem, assim que eu... que você veja que só para falar o assunto calúnia, daí você lembra os eventos que aconteceram, daí só de lembrar o evento que aconteceu, já altera teu batimento cardíaco, mudou tua taxa de adrenalina, você fica mais agitado. Com certeza. Só por lembrar. Tudo, dá uma série de reações físicas e emocionais. Sim, eu sei, é visível. Visível, né? Então, eu acho isso fantástico. Então, vamos falar sobre a calúnia, sobre todos os aspectos, né? Você deve ter sofrido na sua vida uma série delas. Sobre o aspecto que é o que a gente consegue contribuir, que é o aspecto oculto, esotérico com relação a esse tipo de procedimento, né? Perfeito. O aspecto mundano ou exotérico, isso todo mundo já conhece, exatamente. De uma outra forma já experienciou na vida, né? Vamos começar pelo que tanto me incomoda, vamos dizer. Estou aqui, eu vou aproveitar, claro, né? O cara vai lá e conhece um médico, ele aproveita e faz umas perguntas para o médico no meio do almoço que não tem nada a ver. Por que a calúnia me incomoda tanto, vamos dizer? O que teria... Você diz que quando você olha para uma coisa, a coisa olha de volta para você. Se você se incomoda com alguma coisa, é porque essa coisa está em você. Você já falou isso aqui. Então o que é? Eu fui um grande caluniador, eu sou um grande caluniador, eu tenho coisas que eu desconheço. Por que eu me incomodo e fico louco, me transformo quando me caluniam, Jorge? O que é isso? Então, antes é muito importante explicar essa questão de quando você olha para alguma coisa olha de volta para você. O fato de você olhar para o que é gerado por uma calúnia, não significa que aquilo que foi gerado pela calúnia em você existe, ou você praticou ou pratica a calúnia, ou é um caluniador, né? Significa que ao você olhar, aí estabeleceu uma comunicação com aquilo e aquilo passa a existir em você. Não a calúnia em si, mas aquilo que está encoberto pela calúnia e que daí em você desperta a revolta. Mas por quê? Se não é meu, como você acabou de dizer, interessante, prestei muita atenção nisso, como é que eu assumo aquilo de imediato? Como é que eu... Assume e guarda, viu? O que aconteceu contigo agora, na hora de falar. Sim, mas por quê? Aí cada um tem que saber, não é? É que assim,
Se alguém fala alguma coisa, primeiro calúnia, né, em latim, ele tem uma raiz grega que pode ser o calho, que é o encobrir, né, mas se diz que na verdade vem de uma raiz etrusca, que está ligada inclusive à questão do praticar mágica ou praticar magia, só que seria uma magia destrutiva, magia para o mal, né? E a calúnia, desculpa, ela é um encobrimento da realidade. Então você pega uma verdade, você cria uma não verdade ou uma maia, né? Uma avidya, uma ignorância. Sim. E vitaliza isso e distribui como se fosse uma verdade ou encobrindo uma verdade. Quando aquilo chega no destinatário, no caluniado, o que vai acontecer? Vai se chocar com o fato dele conhecer a verdade. A intensidade e o volume do choque com aquilo que se tem notícia e as decorrências daquilo que foi criado é que cria então a revolta, e aí aquilo que foi gerado pelo originador, né, ele assume raiz em quem se incomoda. E aí por isso que permanece tanto tempo, incomoda tanto tempo e é tão difícil de se desvencilhar desse tipo de coisa. A ponto de daí, quando você vai falar do fato de alguém ter te caluniado ou de alguém ter caluniado alguém que você conhece, a primeira reação que vem à tona é uma profunda revolta, um profundo incômodo com aquilo, porque fica ligado à questão da injustiça. Isso, falou a palavra mágica. A palavra mágica agora você falou. Injustiça. Injustiça. Você sabe que aquilo não é justo. Que não é justo, não Nós é falamos sobre outro dia sobre caráter, uma série de coisas. Exatamente, não é verdadeiro, né? Isso. Caráter é de caráter mesmo, que é aquilo que talha, que molda a personalidade por onde flui os comandos de vida, né? Sim. Quem não tem caráter, não tem comando, então a coisa, casa mãe Joana, vira uma exclamação, se apropria do que quer, faz o que quer, fala o que quer, mente aqui, engana ali, e a gente vê muito isso na vida, né? Então, essas falhas de caminho, essas falhas de caráter, é que permite que daí então você crie uma não verdade e cometa uma injustiça com alguém, né? Tem um ditado que é assim, que da calúnia sempre resta algo. É como você rasgar um travesseiro de pena no alto do edifício, daí se arrepender e sair para colher, para catar todos. Não vai. Não vai. A calúnia é assim, porque vamos supor, o jornal mente sobre alguém, sobre um fato. Isso é normal, né? Que a mídia, ela te entrega aquilo... Tendenciosa. A mídia, de maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela te entrega aquilo que é necessário que você saiba. E aí a pergunta quando você está lendo alguma coisa é: quem deseja que eu saiba isso? Ou qual a razão para que eu saiba isso? Sempre tem uma razão e sempre alguém deseja que você saiba, para que você se revolte, para que você dê suporte, para que você aceite qualquer coisa que seja a decorrência, né? Então, essa geração da não-verdade publicou no jornal. Teve um impacto negativo, né, para a pessoa que está sendo atingida. Daí a pessoa vai na justiça. E a justiça hoje ela se preocupa em proteção só dos bens materiais, né? Não dos bens morais da pessoa. Muito raro, né? Porque geralmente os tipos de processo, você falou na justiça, geralmente ele é acompanhado, né? Calúnia, injúria e difamação, né? São as três coisas, né? Aí a pessoa consegue uma retratação no jornal, mas não são todos que vão ler a notícia que foi ali. Então, por isso que se diz que da calúnia sempre resta alguma coisa. E sempre resta alguma coisa, né? E aí, então, ela é tão doída, que o termo que você usou, né? É tão difícil de se lidar, porque ela mexe assim com o âmago do nosso sentimento de justiça. Você fala, essa que é a palavra mágica, a injustiça. A injustiça. E você sabe que aquilo é injusto, e às vezes não se tem elemento para dar embate àquela injustiça. Exato. E aí vem uma revolta, e é muito interessante que daí isso desperta quase como se fosse
os atavismos de todas as existências, né? De todas as injustiças pelas quais você tenha passado ou as quais você tenha presenciado, a impossibilidade de lutar à altura para resolver. Você vem com esses nidanas? É nidana? A parte ruim é nidana? Pode ser nidana, ou a luta contra a injustiça pode ser uma skandha. Pode ser um escândalo, tá, mas isso você vem com essa tendência, né? Claro que sim. Você tá trazendo. Lógico. Tá. No geral, a gente poderia considerar como um atavismo, né? Aquilo que está implicitamente, né, assim, tá entranhado no teu próprio ser e que faz com que você se revolte contra esse tipo de coisa. Sim. Né? Então, quanto maior é o teu senso de justiça, maior a tua revolta contra a injustiça, né? Tá. E a calúnia é uma das maiores injustiças, né? Porque ela deixa indefeso o caluniado. Ele não tem como reagir na mesma proporção em que a calúnia foi gerada. Do ponto de vista esotérico grego, então assim, primeiro, não existe espaço vazio. Pera, antes da gente entrar no esotérico, vamos lá. Vamos entrar na parte superficial ainda. O caluniador, qual é a minha pena, qual é a minha representatividade, qual é o meu peso, sei lá como o que vai acontecer comigo? Não está certa a formulação. Mas eu não posso passar impune pela calúnia, certo? Moralmente, digamos assim, vamos esquecer sim. as cobranças kármicas, não sei o quê. Mas é a mesma coisa. Tá. Mas como é que fica o caluniador? A palavra impunidade, ela é uma invenção humana, não existe impunidade. Não existe. Não existe impunidade. Tá. Né? O que acontece é que a lei ou a justiça, não a justiça que a gente vê todos os dias, que é a justiça humana, que é uma justiça politizada, isso, que é uma justiça tendenciosa, infelizmente. Ou militarizada, exato. ou é uma justiça monetizada. Isso. Como está tudo misturado hoje, e é natural nesse fim de ciclo que vire uma esculhambação, que é o que a gente Como vê existe hoje. Também alguma justiça justa. Sempre há exceções. Sempre vai, né? Claro. De maneira geral, né? De maneira geral, o que se vê no mundo é uma justiça misturada com aquilo que ela deveria regular. Exatamente, né? Tá. Mas é uma abordagem humana, né? A justiça mesmo em si, que daí seria a lei, que é Dharma, né? Então, Dharma é a linha de equilíbrio e a Dharma são os desequilíbrios. Quando você entra em Adharma, desequilíbrio positivo ou negativo, obrigatoriamente vai entrar a ação a lei do karma. E a lei do karma é só o quê? É só a retribuição, é a busca ao equilíbrio. Então, o desequilíbrio cósmico, ele não existe enquanto ponto final. Existe enquanto etapas, depois busca o seu equilíbrio. Okay. O desequilíbrio evolucional não existe. O desequilíbrio no invisível não existe. Foi causado um desequilíbrio, ele vai tender obrigatoriamente ao equilíbrio. Então, a impunidade, ela é uma impressão nossa de que nada é feito porque a pessoa faz alguma coisa, lesa a evolução, lesa a pátria, lesa a humanidade, e você fica bem assim, pô, mas nós estamos cansados de ver isso no dia a dia, rapaz, e não acontece nada com essas pessoas. Pois mas então essa que é a formulação da pergunta. Então, aí a pessoa vai e comete crime de lesa evolução, lesa humanidade, lesa pátria. Lesa pátria, que hoje no Brasil... Nossa Senhora! Né, dá para fazer um grande cercado. Puxa! Né? E aí a gente pensa assim, e se revolta pelas injustiças, né? Mas... E aí? Cadê a lei? Cadê a lei? É que assim, a nossa percepção de injustiça está ligada ao tempo. Então, a gente vê uma justiça sendo feita hoje, ou uma ação de lesa pátria, e a gente vê esse malfeitor usufruindo das benesses dos resultados dessa ação de lesa pátria, lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, coisas assim. E nós nos questionamos, mas não existe lei, afinal de contas, porque o cara fez o que tinha que fazer, de acordo com a vida dele, né?
e está há 10 anos, 15 anos, ou está hoje e vivendo no falso, no luxo, e ainda exerce o poder, ainda isso, ainda aquilo, justiça não existe. É o que todo mundo pensa. Então é porque a nossa percepção de justiça, ela está ligada ao imediatismo. Então, do ponto de vista humano, eu quero que aquilo aconteça, só que daí, e é um aprendizado muito interessante, porque se o malfeitor cometeu um mal feito, né, lesa pátria, e aí eu desejo que ele seja punido, tem que se analisar muito bem isso em cada um de nós, até onde aquele meu desejo que ele seja punido de Exatamente, imediato, não se transforma em outra coisa, né? ele Que é é o a ódio que nós busca já pela falamos, né? justiça, né? Ou ele é um prazer pela vingança. Isso, a vingança, exatamente. Não, eu quero que ele e os filhos e os parentes e a mulher, todo mundo apodreça na cadeia. Mas aí o que é Mas são justo? os meus desejos de quem me calunia. Eu tenho que ser sincero aqui e dizer que eu vocifero contra isso mesmo. Pois é, mas isso é um grande aprendizado para a gente ver se por trás do nosso discurso de busca pela justiça não está o prazer da vingança. E tá. aonde está sendo experienciado o prazer da vingança é porque a justiça já acabou faz Exato, porque a gente sabe que como a gente não vê justiça por aquilo, então a gente acha, quando a gente sente um prazer, que é a vingança, porque alguma coisa aconteceu independente daquela justiça que é inoperante. E você sabe que assim, o grande artifício que ele desencadeia as quebras de contrato social, que assim, as revoluções, as quedas das nações, as coisas assim, não é o roubo, não é a militarização, não é nada, é a percepção da injustiça. Ah, sim. Quando Exato. a percepção da injustiça ou da ausência de justiça, ela começa a ser disseminada de maneira generalizada, quando o povo como um todo começa a perceber que não há justiça, né, aí se rompe o contrato social, né? E profundo isso, e verdadeiro. Não, aí se rompe o contrato social, as instituições, porque hoje a instituição, qualquer que seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles exercem o poder, não é autoridade, exercem o poder, e só quem delega o poder é quem tem autoridade. Quem tem autoridade é o povo. Então, o povo delega o poder para que o legislativo, executivo e judiciário organizem e gerenciem a nação. Quando esses que receberam essa delegação de poder, né, não gerem bem a nação, não o fazem em nome daqueles dos quais emana a verdadeira autoridade, que é o povo, são os seres que formam a nação. Quando há uma descrença, um descrédito, né, e uma percepção generalizada de injustiça, se rompe o contrato social e se retira de todas as instituições o direito de falar em nome do povo, né, e aí se parte para a anarquia. Antes era uma anarquia institucionalizada travestida de democracia, que é o que se vê hoje em muitos países, né? E aí então se rompe essa democracia não verdadeira e se parte para uma anarquia em essência, né? Que é a quebra do contrato social, e aí nenhuma instituição está valendo, os instintos vêm à tona, todo aquele desejo de vingança, ele vem à tona como forma de resolução, como por exemplo a queda da Bastilha. Certo, tá. Né? E aí faz-se o que é necessário para que haja, né, um nivelamento entre os desejos de vingança e as exteriorizações de ódio, e aqueles que causaram a quebra do contrato social pagam geralmente com suas vidas, né? Há uma desorganização, em algum momento vai ter que surgir uma nova liderança para daí dar uma acalmada geral no astral da nação e se recomeçar o processo. Então a injustiça, ela é o estopim que desencadeia a quebra do contrato social. E isso os governantes, né, e os que detêm o poder no país, legislativo, executivo, judiciário, tem que tomar muito cuidado, porque uma vez desencadeado, uma vez rompido, uma vez disseminada a percepção da injustiça, aí ninguém mais segura a população. E aí eu queria entrar nessa questão. E por isso que daí ela é tão dolorida, né, para cada um, porque ela vive o tempo inteiro
sendo alimentada pelo desejo de vingança ou desejo de reação, né, e fustigada em cada um de nós pela necessidade de ver a justiça estabelecida. Então a gente fala assim, não, eu não vou sossegar enquanto esse responsável não pagar por isso. Isso. Não é? Tá. Procede. Só que daí o que tem que se analisar é ver quais são os métodos, quais são as armas, qual é o teu comportamento para que a justiça seja feita. Jamais para que a justiça seja feita você pode cometer injustiça. Não se comete injustiça em nome da justiça. Da mesma forma como não se usa a vingança como um artifício, né, para justificar o teu desejo que a lei seja restabelecida. Muito bem. Então, para a gente finalizar aqui e entrar no campo oculto. Uhum. Então, o caluniador, o injustiçador, digamos assim, ele assiste um Vida Inteligente um dia ou qualquer outro programa e, de repente, ele tem um nível de consciência. E aí ele percebe que ele caluniou. E ele tem consciência de que ele errou. Da mesma forma, ele tem consciência de que cometeu injustiça. Isso o redime de alguma certa forma? Ou não? Ter consciência de que você errou, de que você fez mal. Isso é o primeiro passo, porque, em princípio, qualquer ser humano que seja considerado como ser humano tenha espírito, alma e corpo, ele tem condições e a vida dele é voltada à evolução, a melhorar, a adquirir consciência. Errei. Primeiro passo. Segundo passo, vai resolver o resultado do erro. Vai resolver. Não é só ter consciência de Claro que errou. que Vai não, buscar claro resolver. que não. Vai tentar minimizar o dano que você cometeu. Não, pendurei 20 pessoas pelo dedão do pé de cabeça para baixo. Sim. E tô lá na minha sala festejando e bebendo porque tem 20 inimigos meus pendurados de cabeça para baixo. Certo. Daí, depois da segunda garrafa de uísque, vamos supor, né? Aí você, então, entra em uma crise induzida pelo álcool, que rompe aquelas cadeias que separam a razão da emoção, né? E começa a pensar, poxa, eu não devia ter feito isso, não devia ter pendurado eles de cabeça para baixo, amarrado pelo dedão do pé, mesmo sendo meus maiores inimigos. Mas, na verdade, eles mereciam. Não, mas talvez não devesse. Não, então eu acho que eu errei, não devia ter pendurado. Né? E ficou me martirizando, me mortificando, porque eu errei. Só que é o seguinte, na masmorra tá todo mundo pendurado de cabeça para baixo ainda. Tá. Aí eu tenho que ir lá, tirar o povo, e aí para cada um falar assim, olha, desculpa, errei. Aí sim. Aí é de verdade. Fora disso, pode esquecer porque é mentira. Eu estou ouvindo tudo porque está servindo tudo para mim aqui. Porque fora disso... Você me incomoda demais. Fora disso é mentira. Né? O que não se pode fazer é assim, o caluniador, se a gente pudesse definir em uma frase, né, o que é um caluniador, ele é um semeador do mal. Semeador do mal, bonito termo. Bonito não. É um semeador do mal. Coisa feia. Ele dedica a vida ou parte da vida, em algum momento, para semear aquilo que vai causar mal. Mas quando o caluniador acha que aquilo é verdade, Jorge, como é que fica isso? Não muda o fato. Não muda. Claro não que não, muda. Porque você, antes de tecer um comentário ou antes de fazer uma coisa que vai prejudicar as 3 peneiras de Sócrates ali, né? Eu tenho que verificar se é verdade, eu tenho que ter argumentos, né? Disse tudo. E aí, mesmo eu sabendo que aquilo é verdade e que daí a pessoa cometeu um erro e que eu tenho condição de, através de uma opinião, incomodá-la ou atrapalhá-la ou destruí-la, aí eu tenho que pensar, é justo? É isso aí. Não é? Às vezes a gente quer tomar a justiça nas próprias mãos. Geralmente. E aí, às vezes é preferível, não, eu sei que ele errou, eu tenho condição de, não é? Assim, é como, por assim, você tem um inimigo profundo, vamos supor que você tivesse um inimigo profundo. E aí, na tua análise de vida, você adquire o direito sobre a vida daquele teu inimigo. Acontece muito, né? Lógico. Nossa. Você tem todas as condições de ir cobrar a tua dívida de vida.
né? Ou dívida de sangue, que é muito, Sim. que é muito usual, né? A questão é, cobro ou não? Aí o correto seria você chegar e não tomar a lei nas suas próprias mãos, porque se o outro fez alguma coisa a ponto de justificar que ele pagasse com a vida, quem tem que cobrar dele? Quem tem que colocá-lo em ordem? A quem ele tem que prestar conta? Não sou eu. Com certeza. Então é muito mais justo você chegar na frente dele. Senão passa a ser um coautor, né, na verdade. Né? Você passa a ser pior do que aquele. Perfeito. Porque você venceu. Quando você vence o mal usando o mal, você é mais mal que o próprio mal. Isso. Você não é o bem. Né? Então é muito mais justo você chegar para o teu inimigo e falar, você fez isso, você sabe que você fez isso, eu adquiri, e foi de tal intensidade que eu adquiri o direito sobre a tua vida, mas você não vale a minha vida, porque eu tirar a vida dele estraga a minha vida. Então você não muito vale... bem lembrado. Quantas pessoas já pensaram nisso, né? Você não vale a minha vida, então eu estou te devolvendo a tua vida para que você pague da melhor maneira que você queira, né? Muito aí sábio. Você segue a tua vida sem lastro. Precisa ser uma pessoa muito equilibrada, né? Para ter esse nível de consciência, para poder ter... Eu já vivenciei isso. Ótimo, eu sei que você vivenciou. Você sabe, né? Sim. Porque se ficar algum resíduo, então assim, e isso é coisa importante com relação à calúnia, se fica algum resíduo, você ainda está ligado ao gerador do fato. Porque o semeador do mal, o caluniador, ele se alimenta disso. O estrago que aquilo vai produzir em você, até hoje causa prazer no caluniador. Incrível, é verdade. Claro que sim, porque ele sabe que te incomoda, ele sabe que te instiga daquela forma. Ele colhe o fruto da árvore do mal. É aquele prazer, né, que você disse que sente. Exatamente. Então o que você tem que fazer é não alimentar, deixar que ele morra, amigo, porque assim, a calúnia plantada em você, se não te causa revolta, se você não... como o professor Henrique de Souza, ele chama isso de movimento retenção. Tá. É quando aquilo gerado por outro, né, ele vem e impacta de tal forma em você que ele causa uma flexão no teu ovo áurico, na tua alma, e se incrusta e estabelece... Nossa! É ali que se estabelece um liame entre o culpado... Como se fosse um parasita, né? Um sugador, vamos dizer. Mas é um parasita, é um sugador. Então, há um liame vital que vai ligar o caluniador ao caluniado. Quanto mais o caluniado espernear, quanto mais ele odiar, mais vai alimentar as causas. E alimenta mesmo. Você tem toda a razão. Claro que sim. Tem toda a razão. E as pessoas estão sentindo isso, tu sabe disso. Quanto mais incomodado você ficar, maior é o sorriso indisfarçado na face daquele que faz sofrer. Pode acreditar. O que é que você tem que fazer? A primeira coisa que me parece lógico é não alimentar mais isso. Não reagir, não... Porque daí, no caso daquele, então, do direito de vida sobre o terceiro, quem vai cobrar dele o resultado, e volta a tua pergunta bem no início, é a lei, só que em um tempo que é o tempo da própria lei. Então, não existe impunidade. É aí que a gente é apressadinho, né? Vamos dizer, a gente é apressadinho. Ele e qualquer um de nós. Porque a gente acha que essas pessoas passam impunes. Não existe impunidade, não existe, né? O que existe é a gente se angustia por ver alguém fazendo tanto mal ao país que a gente ama. E a gente desejaria que se abrisse o mais profundo dos infernos, caso existisse, né? E todos esses, né, que tomaram de assalto o país ficassem nas penas infernais eternas, queimando, sendo açoitados pelos demônios, que assim, nada disso existe, né? Não. Mas, só que é o seguinte... E a gente não pode ter esse tipo de sentimento também, né? Você acabou de dizer. Porque daí já é prazer, né? Exatamente. Se confunde desejo de justiça com desejo de vingança. Foi por isso que eu disse aqui no programa, e fui criticado na rede social, ali no comentário do YouTube, quando eu disse que as pessoas tinham prazer quando uma pessoa que, um desses que nós estamos vendo todo esse problema, estava privado de tudo, e as pessoas batendo palma, vibrando, porque o cara estava ferrado lá na cadeia, tudo isso aqui, acharam que eu tinha que
Você acha que tudo bonitinho? Não, é assim, na minha opinião, né, Grego? É assim, um sentimento extremamente degradante para qualquer ser humano. Qualquer um. Você se compra, às vezes você sentir felicidade com o sofrimento do outro, independente do que o outro tenha feito. Perfeito. Ou por assim, Perfeito. esse daqui roubou. É o tal do atire a primeira pedra, né? Esse Esse é daqui- simbólico, mas serve bastante. Esse daqui roubou. Daí, agora ele está com uma doença terminal. Bem feito que ele está. Isso não é humano. Não. Seres humanos não fazem não isso. fazem isso. Não, Não isso fazem é isso. algum conglomerado, né, que tem que ser tratado, agindo por aquela pessoa, E exteriorizando já vamos isso. tomar cacete por estar falando isso. Ué, faz parte Não, do processo. claro que faz parte. Faz parte. Claro que faz parte. Não se pode, não é assim. O ser humano não age assim. Como é que a gente vai criar um país digno, né, para ser habitado por seres humanos, se nós não nos comportamos como seres humanos? Perfeito. No ser humano existe o mineral, o vegetal e o animal, formando o hominal a caminho do angelical, do divino. Só que assim, existe em cada um de nós o mineral e o vegetal e o animal a serem ensinados. Não se pode agir como mineral, nem como vegetal e nem como animal. Né? O humano não age assim. Não deveria agir, pelo menos. Não, o humano não age. Não age, né? mas nós estamos então, humanos. Com relação às dores da calúnia, Grego, a primeira coisa que eles deveriam fazer é exteriorizar isso só para você. Então, faz um... Que nem o nosso irmão Alvin fazia, né? Longos anos, décadas de trabalho. E mete fogo naquilo. Traz a luz do dia, né? E dá um jeito nesse negócio. Não, né? acredite, sim. Lógico que sim. É só fazer. Isso é teologia. É saber e não fazer. Exatamente. Não, e você sabe muito bem, né? Para que daí, em se livrando, né? É como o feitiço, assim, que quando o feitiço volta contra o feiticeiro, quando ele não consegue se ancorar no alvo do feitiço, não é? Esse que é o significado verdadeiro, né? E o feitiço, quando ele é gerado, ele é um ente vivo, porque não existe espaço vazio no cosmos, né? Não. Então, e tem que ser uma força viva que se mova para realizar, tudo são forças vivas, né? Então, o feitiço, que é só uma maledicência, né? Uma calúnia contra alguém, ela é movida para você. Aquela calúnia não te pegou de costas, né? Não te pegou a favor do vento. Você encara a calúnia nos olhos. A calúnia, como caluniador em si, é um extremo covarde, né? Porque ele se compraz de atingir o outro, não diretamente, porque ele não tem coragem de chegar na frente e conversar com você. Sim. A calúnia não enroscada em você, ela volta à origem. É revoltada e com fome. E volta e começa a acender daí no caluniador todos os símiles. Similibus congregantur. Então, todos os ódios que nele existam, todas as não conformidades, recebem uma injeção adicional e vão ser acesas e vão cobrar o tributo. Né? Aí a vida da criatura vira um caos. Nós não entramos na parte, na parte iniciática ainda. Vamos entrar agora. Tá, nós estamos falando só sobre o normal, natural. Muito bem. Que a gente está tossindo porque está frio. E ele está com amidalite e está iniciado, mas ele não desliga. O ar-condicionado está ligado. Faz parte. Então, esse seria o comportamento lógico para se ter perante uma calúnia, perante um caluniador, perante um caluniado. Sim. Caluniado chegou para você e falou assim, putz, olha, aquela pessoa falou de mim isso. Aí você, não, vai lá e tal, não adianta tocar fogo, botar gasolina. Tente resolver de uma maneira humana, né? Mostrando os elementos envolvidos, a maneira correta de se comportar, que quem cobra, quem vai fazer com que o equilíbrio aconteça é a própria lei, que a impunidade não existe. Aí você consegue evitar que aquela criatura alimente aquele foco originador de mal, que é o que a gente chama de caluniador. Muito bem. Agora, e na parte... agora estou curiosíssimo, né? Porque
Quero saber como é que isso é na parte Sim. iniciática, oculta, né? Que a gente tem. Tudo na vida tem o seu aspecto oculto, né? E é isso que a gente procura, com o tempo, desvendar aos poucos, né? Acessar. Uhum. E do lado oculto, Jorge, a calúnia, a injustiça. Eu nem imagino, mas deve ter um peso danado. É assim, ó. O primeiro passo para a gente é tentar compreender o que acontece nesse tipo de interação é lembrar permanentemente: não existe impunidade, Tá? não existe espaço vazio, Líquido, certo? e a magia, né, qualquer que seja, ela tem que ser feita por elementos ativos. Então há alguém que faz. Um objeto está se levantando, está levitando. Há alguma força está fazendo com que ele levante. Sim. À toa não levanta. Não, não existe isso, né? Metemos a mão no astral e aí materializei alguma coisa. Há que ter um elemento que colocou a altura e eu tenho a competência para, né? E Sim. vou e trago o que eu queira e te mostro por uma razão qualquer, coisas anímicas. Ó, tá vendo? Acreditou agora? Sim. Devolvo. Desenvolveu. Não existe como alguma coisa acontecer sem que haja uma lógica. Isso é uma coisa muito interessante. Mesmo no invisível, há lógica. Mesmo no invisível, para cada um de nós, há elementos físicos agindo. Sim, Sempre não é porque há. eu não vejo que não existe. Exatamente. É assim, não é porque, por exemplo, eu estou conversando com você não está vendo o som, mas está ouvindo o som. Ouvir é uma forma de ver. Estou com os olhos fechados, não estou te vendo. Toquei em você, estou te vendo. De olho Sim, fechado, por sim. quê? Então, a forma como a gente interage naquilo que a gente considera visível são só limitações dos nossos 5 sentidos, né? São os Gnanendriyanis, né? Os métodos de conhecimento, que são os 5 sentidos. 7, 2 eu desenvolvi, um quinto sendo desenvolvido agora, que é o olfato. Quando eu vou, então, caluniar alguém, é como se fosse assim uma erupção, a eclosão de um processo que em mim tenha que existir. Geralmente é ódio, então um conjunto de fatores com relação a alguma pessoa em mim se desenvolve ou em outra pessoa se desenvolve, e aquilo é uma força, uma forma viva, né? E toma tal densidade e é permeado de tal forma pelas minhas deficiências de caráter. Eu quero resolver alguma coisa com alguém, mas não tenho a coragem ou o caráter de conversar para resolver, então eu vou fazer ocultamente, vou fazer pelas costas da pessoa, essas coisas assim. Então, há na origem do processo, no caluniador, um conglomerado de forças que necessitam de alimento. O ódio necessita de alimento, a inveja necessita de alimento, o medo necessita de alimento, a vingança. Tudo. Todos necessitam de alimento. Por quê? Porque são seres vivos, isso a gente conversou muito, né? Muito. Quando eu vou e calunio alguém, né? Ou difamo, essas coisas assim, são todos símiles, né? Então, eu estou criando um ser vivo. Certo, isso. Sempre nós estamos criando, né? Sempre. Pensou, criou. Sempre. E como todo ser criado, qualquer filho que eu crie, eu posso educar bem ou não, Isso. eu posso reconhecer como meu filho ou não, ele pode morar comigo ou não, não interessa o que seja, não muda uma coisa, um fato. É filho. É ligação. E está ligado, assim, para sempre, né? Por quê? Porque o umbigo, o ponto, né, originador da materialidade daquela criatura sou eu, é meu filho. E isso vale
para todo e qualquer sentimento, para toda e qualquer emoção que cada um de nós tenha, para toda e qualquer palavra que cada um de nós diga, para todo e qualquer ato que cada um de nós pratique. Qualquer coisa que parta da nossa existência, físico, vital, astral ou mental, são filhos paridos no mundo material, visível ou não, que vão se propagar pelo plano, dependendo da origem e do destino pelo qual tenha sido criado, da abrangência dele, mas não muda o fato de estarem ligados ao originador, à gênese, ao origem desses negócios. Sim. Quando então eu calunio alguém e vou e propago isso em uma mídia social, e essa calúnia, ela vai se propagar com a velocidade do vento, porque Nossa, uma principalmente mentira, hoje, nossa. não é? Se propaga Instantaneamente. Hoje é e assim. aí você imagina assim, eu plantei uma notícia falsa a respeito de alguém no Facebook, vamos fazer de conta, né? E eu sou responsável, então, ocultamente, aquilo que eu escrevi é só o corpo físico daquilo que em mim existe. Aquilo que eu falei é o corpo físico daquilo que em mim existe. E aí alguém vai e lê. Alguém lê e acredita e se escandaliza com aquilo. E compartilha mais ainda. Não, amplia. ainda não compartilhamos. Não chegou, tá. Uma pessoa só. Aí essa pessoa, ela leu aquela coisa que eu plantei, aquela notícia falsa, e eu posso ter plantado por ódio, por interesse, porque eu estou recebendo dinheiro para mentir, porque eu estou defendendo o indefensável, porque eu N sou razões. corrupto, porque eu sou traidor da pátria, não interessa o que seja. Sim. Plantei, né? Tem uma muito notícia, disso. né? A primeira pessoa foi e leu, e se impactou com aquilo, não é? E aquilo daí então desperta nela o sentimento de justiça, porque aquilo é considerado como uma injustiça, e como é uma injustiça, todas as injustiças pelas quais ela tenha passado acordam junto. Ah, tá aí. Aí potencializa aquilo. É um catalisador, é um disparador de processo. Disparador, falou bem. E como despertou todas as injustiças, né, no conjunto desperta o desejo de vingança. Sim. Uma pessoa só a gente está falando, naquela uma pessoa, o somatório das injustiças pelas quais ela tenha passado ou presenciado, e a possibilidade de daí acordarem junto, desperta todos os desejos de vingança por justiças não realizadas. Vai. Se acordou uma multidão. Todo desejo de justiça em conjunto, em despertando também a vingança para que aquilo aconteça rapidamente, a vingança, ela é irmã gêmea do ódio. Você só pode desejar uma vingança profunda aplicando ódio nesse desejo, não é? Sim. Então, você despertou os sentimentos de injustiça em conjunto, despertou o desejo de vingança em conjunto, despertou os ódios, todos os não resolvidos, todas as não conformidades que naquela pessoa exista, vão se projetar naquela mentira criada. E aí aquela pessoa vai odiar profundamente. E você está falando de um fatinho isolado, hein? Não, estou falando de uma pessoa Nossa só, por Senhora, enquanto. isso. E uma notícia só. Uma notícia, aí, uma pronto. pessoa. Isso. Daí essa pessoa, ela passa a odiar profundo, sem perceber, ela passa a odiar profundamente aquela pessoa que foi caluniada, o objeto daquela mentira inventada, daquela notícia falsa. Por quê? Porque ela quer que aquela pessoa exploda e deixe de existir atomicamente, todos os... Por quê? Porque daí aquilo vai conseguir alimentar um pouco que nela existe. Todos os medos, todos os ódios, todas as dores, todos os horrores, todas as vinganças não resolvidas, todas as justiças não resolvidas, tudo que nela existe pendente, entrelaçado com o ódio, né, ou com vingança, se projeta naquilo. E aí qual é que é a forma de eu me vingar ao máximo de alguém que me provoca tanta dor? E é só uma notícia que não tem nada a ver comigo, mas acordou em mim todas as coisas não resolvidas, e o máximo de vingança que eu posso ter com relação àquilo que é.
Não sei, mas tem que vir um resultado de tal monta que tem que alimentar tudo que em mim foi acordado. O que eu faço? Mando para você. Sim. Daí acorda em você todas efeito, as mesmas claro, coisas, uma cadeia. Cadeia. E daí todos que acordaram em você vão transbordar ódio por aquilo, e aquele transbordo de ódio me dá a felicidade de fazer com que mais alguém odeie aquilo que me causou tanto mal. Só que aquele tanto mal provém de uma mentira gerada pelo primeiro. E aquilo começa em cadeia. Só que é o seguinte, o âmago, o umbigo do processo é quem plantou a notícia. E aí todas essas dores, esses horrores, esses medos, né, essas vinganças, eles funcionam como se fosse um sistema de vasocomunicação e transbordam e nivelam. Então, se eu vou odiar alguém baseado em uma notícia que eu vi, e você vai odiar alguém, nós temos alguma coisa em comum, é o ódio por alguém. Daí todas as minhas dores vão se misturar com as tuas, então eu passo a odiar, sem perceber, alguém que eu nunca tenha conhecido e que você odeie. Por assim, vamos supor que você fosse me contar detalhes do caluniador. Sim. Que eu sei o nome dele, né? E eu fosse sentir por ele a mesma coisa. Daí eu não ia repartir com você só o ódio que você sente dele, mas todos os ódios que você tem, inclusive do trânsito ruim que você pega para ir para casa. Claro. E eu, que não me importo com o trânsito ruim, passaria a me importar. Por quê? Porque eu estou em um sistema de vasocomunicação. Isso é quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. É criar um sistema de vasocomunicação. Chega a um ponto em que se cria uma teia do mal, onde fluem todos aqueles ódios, desejos, amores, horrores, vinganças, injustiças que já estavam cheios de limo, escondidos, né, nos pontos mais escuros das almas de cada um, né, e que vêm à tona e se projetam em cima de uma notícia falsa criada por alguém. Mas veja, o que você está falando, nós estamos falando no nosso calendário, 2017, hoje. A história, pelo menos do tempo que a gente pode achar que seja verdadeira, que é o registro de livros e toda essa coisa, vamos dizer, século XV para frente, vamos chamar para cá, a gente percebe que essas duas palavrinhas que nós estamos tratando com afinco hoje, que é calúnia e injustiça, fazem parte da nossa civilização desde lá. Claro que inclusive, sim. Eu quero aqui registrar, e vocês vão saber, que vocês podem pesquisar, todos os bodhisattvas, avataras, sofreram injustiça. Todos. E calúnia. Lógico. Todos. Lógico. Todos. Inclusive o professor Henrique José de Souza. Muito. Tá aí. Muito. Então, isso aqui não é só de hoje. Não, o que você acabou de dizer. O professor era fruto de ataques sistemáticos. Então, mas isso vem do passado. Claro, você está vendo quanto está trazendo claro, hoje? Sim. Né? Então, a pergunta é agora, até onde vai isso? Tem que ter um limite. Ué. Então, assim, o que a gente vive hoje, e você citou 500 anos, 300. Isso, eu fui bonzinho. 1900. Século XV. Então, 500 anos. Isso. Isso é 600. É mesmo que um piscar de olhos, né? Claro. Então, assim, você imagina daí não só isso, mas todas as vezes que daí os reinados foram destruídos por calúnia, por injustiça, as prisões inadequadas, os roubos, as mentiras. Porque a partir dessa época que eu dei, o ser humano já adquiriu um certo tipo de consciência, então ele já não podia estar fazendo mais isso. Não podia, não deveria. Não deveria, não tá deveria. Aí é que tá. Não deveria, isso é lógico. Né? Então a gente está na quinta subraça, então da quinta raça, na sexta subraça da quinta raça mãe, a gente deveria já estar com o quinto estado de consciência elemental abstrato. A gente ainda age no instintivo de maneira generalizada. O que a gente vê hoje e por que isso acontece é porque assim, essa é a típica demonstração que a gente está no final de ciclo. Aí, né? Eu que hoje sou cético, não gosto de profecia, não gosto de nada, mas se você lê as profecias que você não quer acreditar porque aquilo é ficção, que você já viu em cinema, coisa parecida e você se horrorizou, quando a profecia do Rei do Mundo, outras profecias que foram faladas, é exatamente aquilo, que haverá tempo, vamos dizer,
que irmão lutará contra irmão, pai contra mãe. Nós estamos caminhando para isso, Jorge. Não, mas hoje se vê isso. Você vê isso. Então, esse que é o perigo. A minha pergunta foi, então até quando? Não, Até quando? E esse troço vem de lá de trás. Nós estamos caminhando, nós estamos vivendo isso aqui vem de lá de trás, de lá de trás. Então eu digo, até onde? Sim, Vão ter que nos dizimar para resolver isso? Não, é que assim, eu vejo de maneira diferente. É que nós estamos vindo de um ciclo que acaba agora, não é? Mas ele não está resolvido, o problema é esse. Não, mas é isso que está. Nos cabe resolver, é para isso que a gente está existindo, né? É para resolver. Então, uma fera, quanto mais acuada, né? Mais alto ela vai rugir para tentar intimidar, não é? Com certeza. Mais agressiva ela vai ficar e mais vai agir nos instintos, porque assim, quando a gente leva um susto e há uma descarga de adrenalina, a adrenalina ela tem por função acordar todo o astral mais denso para que entre em ação, não a mente concreta que vai pensar qual é a maneira de fugir de um perigo, não o astral mais elevado, mas o astral instintivo que tem por função a preservação da vida, né? Sim. Então aí o instinto vai agir, você rapidamente, então você bota a mão na panela e diz assim, cuidado que está quente, mas estava desligado. Aí você vai reagir ao aviso antes de você ter a percepção que na verdade estava fria. Sim. Isso é instinto. Tá. Né? Então a gente vive hoje, nesse final de ciclo, né, o momento em que todas as feras feridas, né, elas estão à luz do dia. Todas elas. Né? Então, assim, o mundo de maneira geral, ele não foi tão complexo quanto ele está agora, não é? Mas, ao mesmo tempo, a solução para isso tudo já está existindo, porque a gente vive esses dois momentos, o final de um ciclo, né, agonizante, né, e o deobar do novo ciclo que já aconteceu, que é o ciclo de Aquários, né? Então, nessa mistura que acontece, ou dessa mistura que acontece... A nossa pororoca, que eu falo. É uma pororoca, perfeitamente. Dá a condição de a gente analisar esse tipo de coisa, porque antes a gente estava também afogado nisso. Agora a gente está conseguindo ficar com a cabeça acima da linha d'água para ver o que está acontecendo. E é isso que nos dá a esperança de que, uma vez que a gente tenha condição de analisar e repartir, compartilhar esse tipo de coisa, cada vez mais as pessoas deixem de alimentar esse ciclo de dores do ciclo que termina e percebam a nova realidade e passem a agir de forma diferente, cortando essas cadeias. Na medida em que se corta essas cadeias, né, que alimentam o ódio, vingança, injustiça, esse tipo de coisa assim, faz com que o gerador da injustiça ou do ódio ou da calúnia deixe de existir, porque ele fisicamente está existindo enquanto pessoa. Agora faz com que ele não seja alimentado, faz com que ele não tenha seguidores. Em ele não sendo alimentado, em ele não conseguindo propagar, o astral em si tende a se pacificar, porque Sim. os liames diminuem. O tipo de liame que vai ser criado e que vai me ligar ao outro já não é mais a calúnia, não é mais o ódio, não é o medo, não é o desejo de vingança. É a paz, é a fraternidade. Então, tem um autor francês, Saint-Yves Dalvedre. Grandes livros, grandes obras. Ele escreveu o Arqueômetro, o Arqueômetro, Missão dos Soberanos, Missão dos Trabalhadores, Missão da Índia na Europa, Missão dos Judeus, Missão da Europa na Índia, Índia, da Índia na Europa. Vários livros analisando a situação social que existia na Europa naquela época, ocasião. né? Leitura imperdível. E dando continuidade a um trabalho de um outro grande autor também muito recomendado para ser lido, que é Antoine Fabre de Olivet. De Olivet, sim. Eu recomendo História Filosófica do Gênero Tem muita Humano. dessa coisa nos arquivos do programa Vida Inteligente no Facebook. História Filosófica do Gênero Humano dá uma noção muito boa, Isso. né? Então, o Fabre de Olivet, ele falou, por volta de 1890, creio, ele falou assim, se em 100 anos a sinarquia não estiver estabelecida no Ocidente,
todo o Ocidente deixa de existir. E não é que vai vir um cataclismo, né? Enquanto civilização, Sim. deixa de existir. Mas isso né? ele falou faz tempo, né? 1890 a 1990. Isso. Não conseguimos colocar sinarquia. Externamente, esotericamente, a sinarquia está em curso, né? A gente logo traz à tona. A forma de se lidar, então, ocultamente com o que é gerado, né, é como com qualquer mal que é gerado, com qualquer coisa contrária à lei que é gerado. É não alimentando, não deixando que estabeleça em você, não propagando aquele tipo de coisa, porque em propagando, cria uma rede. Continuando, então, o originador da calúnia. Ele agora está vivendo o maior prazer possível porque ele vê a esculhambação que ele causou na tua vida. E ele vê aquilo propagado no Facebook ou na mídia social. Antes era o Orkut, o WhatsApp. Sempre vai ter WhatsApp uma mídia. moderninho. A tendência é cada vez mais você ter micromídias que propaguem, né, muito. Né? E aí a mídia geral, a mainstream mídia, né, que antes tinha só os veículos principais, ela se projeta nas mídias sociais e aí, então tem vários agentes que propagam e continuam dominando da mesma forma. Então esse mal gerado, né, vai se acompanhar de um prazer pela sensação, né, de ter atingido o objetivo, que é atacar aquela pessoa ou destruir aquela reputação ou fragilizar uma nação, esse tipo de coisa assim, né? Dever cumprido, sem dúvida. E aí isso tende a entrar numa calmaria. E nas pessoas, de maneira geral, aquele é só mais um ódio que vai ser guardado. Né? Então, eu passei a odiar alguém que eu desconheço baseado em uma mentira, aquilo nunca foi resolvido, destruiu-se a vida daquela pessoa, né? E aquele ódio ficou em mim porque o que eu recebi de retorno não foi suficiente para amainá-lo. É mais um ódio guardado na minha caixa de ódios cristalizados que cedo ou tarde vão cobrar o seu tributo na forma de doença. Por isso que eu uso muito, sempre que eu tenho possibilidade, eu reposto no Facebook ou nas redes sociais a parábola das 3 peneiras, né? Que é exatamente uma forma da gente poder evitar uma calúnia, evitar uma difamação, evitar uma injustiça, de comentar alguma coisa, que nem o Jorge acabou de citar bem, de alguma coisa que a gente não sabe se é verdadeira aquilo. E o caluniador, o originador, né? Então, continuando nesse caminho, ele dá o dever como cumprido porque ele destruiu aquele. Sim. Cada um armazenou o seu ódio, né, e dá por esquecido. Só que o somatório de todos os ódios ocultos que existem, em todos os que se entrelaçaram naquela rede, se projetam principalmente no gerador do negócio. Aí, um dia, ele vai ter que se haver não só com o que ele causou naquela pessoa. É o feitiço contra o feiticeiro, como você disse. Aí sim o feitiço volta bem. Né? Só que daí o feitiço ele volta arrastando tudo que ele encontra pelo caminho e devolve com juros de correção monetária para o originador. E há seu tempo, Grego. No tempo que é o tempo da lei, que é onde não existe a impunidade, então aquele que originou uma calúnia, que destruiu uma pessoa, destruiu uma nação... E por que a gente geralmente tem pena de quem fez isso com a gente? Que sentimento mais besta, né? Que sentimento mais... Já vou chegar lá. Então, esse que gerou a calúnia, né, ele a seu tempo, ele vai ter que se confrontar não só com aquilo que ele gerou, mas com um pouco do que existia em cada um dos quais replicou ou partilhou com ele daquele ódio por alguém que não conhecia. Então, ele tem em si que resolver um pouco das dores de cada uma das pessoas que foi enganada e passou a odiar. Esse é o conceito de inferno. Tá. Esse é o conceito de inferno. Porque aí, a alma dessa criatura, ela está de tal forma conturbada e poluída que ela já não tem mais individualidade. Então, você pega assim, vamos supor, você pega um fascista qualquer que tem um programa de TV e que o prazer dele é atacar e vociferar e atacar o teu país, degradar o teu país. Aí você se espanta, né? E pensa assim,
Mas como é que um ser humano pode agir dessa maneira? É que daí já não é mais um ser humano no conceito que a gente tem, porque o conglomerado de todos os ódios daqueles que por ele foram enganados e também sentiram ódio baseado naquilo que ele criou e plantou, nele estão. E o conglomerado aí é de tal forma grande, é de tal monta, e os liames que ligam a todos os odiadores, né, são tão intensos que ele em si não tem mais individualidade e ele passa a ser gerido não mais pela mente concreta. Ele passa a ser gerido, a tônica da alma da criatura, não é? É o somatório dos ódios e dos medos de todos os quais ele fez, com que ele acreditasse nele, e fez despertar. Então ele em si é um egrégora do mal. E como é que, voltando à minha pergunta, Sim, agora... como é que eu posso sentir pena, e pena verdadeira, não é pena de piegas, assim, mentirosa. Sentir pena de uma pessoa assim. Esse sentimento, o que que é? Quando eu devia odiar uma pessoa assim, quem tem pena é passarinho, né? Outro tipo de pena. A gente, nós já falamos sobre isso, sim, sobre compaixão. A gente usa sobre... o termo pena, né? É para não analisar exatamente o que está acontecendo, né? Assim, quando eu me compadeço de alguém, esse tipo de coisa assim. Em si... Por que a gente se compadece? Em si, assim, é extremamente salutar e, na verdade, é um caminho para a solução. Quando, por mais que o cara pratique lesa pátria, né? Eu me compadeço ou sinto pena dele, isso mostra o quê? Primeira coisa, que eu estou pelo menos um pouco imune àquilo que ele dissemina. O mal que ele semeia em mim não consciência de que ele é um irmão também, sei lá, tem uma série de fatores, acredito, né? Que ou no o compadecimento, mínimo, ou no não sei. mínimo a consciência de não alimentar aquilo. Pode ser, tá. Então, quando eu tenho pena ou me compadeço de alguma dessas criaturas, né? Isso é um bom sinal, porque ele é o caminho para que eu adquira consciência do que está acontecendo. Né? Porque eu sei que ele, cedo ou tarde, vai ter que catar cada grão que ele deixou pelo caminho. Quanto tempo vai demorar? Problema dele. Quais as dores que ele vai ter que experienciar? Problema dele. O quanto disso vai se propagar, e a gente vê assim, o quanto disso vai se propagar para a família dele? Problema dele. O quanto ele vai atrair de dores, então geralmente você vê assim, ele propaga tanto mal que aí você vai analisar a vida particular dele, não a vida que a mídia mostra de Fausto, luxo, fama, essas coisas assim. Você vai analisar a vida particular do cara, é um mar de dores, assim, é um mar de erros, não é? O problema é dele. Cedo ou tarde, assim, cedo ou tarde, cada um de nós tem que prestar conta daquilo que a gente criou. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A questão é quando eu vou entender o processo e como é prestar conta. Eu vou me submeter a isso como dor, eu vou resolver isso como conhecimento ou vou resolver isso como amor, com fraternidade. Karma, Jnana e Bhakti. Entende? Eu que decido. Então, apesar de o cara ter te caluniado, apesar de você não o odeia tão profundamente e sente pena dele. Não, geralmente é assim. Excelente caminho. A questão agora é a seguinte. Geralmente é assim. Eu vou compreender o porquê eu sinto pena. Aí então é a resolução. Rompe-se o liame, né? E aí tudo aquilo que... E veja que o rompimento do liame, assim, a criatura te caluniou há 20 anos. E aquilo está vivo em você. Sim. Aí hoje você vai e compreende o que acontece. E interrompe esse processo só. Você já não alimenta mais aquilo, né? Acabou. Não, e se rompe agora. Você fez um trabalho muito bonito, só lembrar aqui para as pessoas que nos assistem, quando você falou que a gente podia, dentro da temporalidade, né, a gente podia resolver o passado. Claro, né? Então, as pessoas procurem ver isso aqui. Não, lógico. Então, quando eu volto no tempo, tenho uma compreensão sobre aquele fato que me tortura hoje, e eu tenho uma compreensão sobre aquilo, acabou, morreu o tempo, resolvi. Não, então eu posso voltar no passado e resolver a questão. Eu altero o passado. Exatamente. Então... É porque o passado, quando você tem uma mágoa,
eu chamo de passado, mas na verdade é presente, porque tem uma mágoa assim de quem? Não, porque naquele dia, não sei o que e tal. Não é passado, é presente, porque está vivo. Está vivo, está aqui agora, nós estamos falando sobre isso. É presente. É isso aí. Passado é só um artifício, né? É para a Muito gente bem lembrado. nominar aquele conjunto de coisas que a gente pode não ter resolvido, mas que estão vivos. É hoje. É isso aí, hoje, está aqui agora. Dia, se você está lembrando é porque está aqui. Tem nada de passado. Hoje, é agora, né? Isso. Então, se é agora, eu posso, assim, mas eu não falei para... Vamos ver se catar alguma coisa. Para a pessoa antes de falecer, que eu amava a pessoa, ou que eu perdoava por aquilo que tinha me feito, e aí eu fico me remoendo porque eu não... Estou querendo catar alguma coisa para resolver, quer ver? Vamos lá. Vai buscar. Putz, deixa eu ver. Tá, quer ver? Tá. Então, quando eu fazia faculdade, no dia da formatura, eu tinha um que era muito meu colega de escola, e aí ele tinha convidado para a gente ir, estudar, o último trabalho de curso, né, de faculdade. E aí, Jorge, vamos estudar isso aqui e tal. E tinha algumas coisas que eu não gostava de estudar, né? Assim, eu gostava de estudar aquilo que eu gosto, né? E eu odiava aquilo que eu não gosto. Assim, algumas matérias que não... Muito claro isso, né? E disse, não vou porque não sei o que e tal. E aí eu já tinha lá para passar, ele foi mal, mas não passou, né? E ele sempre falou, pô, tu devia ter me ajudado, fui mal na prova, isso que e tal. Deixa pra lá, isso que e tal. E ele ficou um pouco aborrecido com aquilo, né? E ele era meu amigo, porque a gente convivia na universidade. E aí no dia da formatura, no dia da festa de formatura, daí, então no dia anterior à graduação, foi ter uma festa na praia, e daí ele fazia graduação e o irmão dele fazia mestrado em engenharia aqui na UFSC, né? E então eles foram fazer uma festa na praia e água só quando é necessário, né? Já morri muitas vezes na água, então dessa vez não quero. E aí eles foram fazer um churrasco lá na praia. Ele foi nadar, se afogou. O irmão dele foi tentar ajudar, se afogou junto, morreram na véspera da formatura. Da formatura? Uhum. Minha nossa. Sim. E aí, Jorge, olha, aconteceu assim, não é possível. Aí a primeira coisa que veio à mente, putz, não fui estudar com o cara, né? Aí, então, a família deles era de uma cidade do interior do estado, contando por cima assim, para não envolver ninguém na história, só para dar um exemplo. Claro. Né? A família deles do interior do estado, daí eu, pessoalmente, fui levar os dois para entregar para a família, né? E aí a forma de daí resolver, aí entreguei para a família, conversando com a mãe dele, disse assim, poxa, e daí teve o trabalho que tinha que fazer, eu não quis estudar junto com ele, ele ficou muito magoado comigo, mas então estou contando para as senhoras e tal. Daí, na hora, resolvi para que não ficasse aquilo como pendência. Claro. Vamos supor que tivesse ficado. Daí eu, em qualquer momento, hoje, putz, cara, desculpa que eu não fui lá estudar contigo, mas eu não estava afim daquela matéria. Pronto. Acabou. É que se eu tenho a memória, ela está tão viva hoje quanto no dia em que ela aconteceu. Importantíssimo isso, olha. E com uma diferença muito importante, Grego. No momento em que está acontecendo, eu não tenho controle sobre todos os elementos que envolvem o acontecimento. Depois que aconteceu, e aí fica, porque existe a coisa assim, o aconteceu e o acontecendo, né? Esse endo, então ele é o que existe hoje. Então tudo que aconteceu um dia e que a gente ainda guarda na memória, ele está acontecendo o tempo inteiro ainda em cada um de nós. Pode acreditar. E se está acontecendo em mim agora, eu tenho condição total de tratar todos os elementos envolvidos. E eu vou, resolvo. Porque eu briguei com meu... Vamos supor, né? Briguei com meu pai, não sei o que e tal, e ele morreu e eu não falei para ele, pô, pai, desculpa, eu estava errado. Não é? Aí, pô, pai, desculpa, eu estava errado.
Não, Acabou. isso aqui não é maionese, porque Não, se acabou. existe memória, se existe lembrança, existe a presença, Não, caramba. mas isso volta àquilo que a gente falou, que assim, o memória, mas eu tenho uma lembrança. Não é que você tem uma lembrança, é Tá que aí. daí, dentro do teu corpo astral, tem um conglomerado de seres vivos, É isso aí. criados no momento em que aconteceu a coisa em si, que estão entrelaçados como se fossem coordenadas em determinado ponto da tua matéria cinzenta, que derruba isso para a mente concreta, é traduzido e vem à tona como imagem. Exato. É tão vivo quanto Quanto o momento. seja Não existe, incontestável isso aqui. Não se existe pode qualquer pensamento ou emoção que contestar. você tenha É. que não exista fisicamente em você. Por decorrência, se existe em você, você é senhor absoluto de tudo que em Olha você aí, existe, olha aí. Estou né? prestando muita atenção nisso Não, aqui. você é senhor que é uma absoluto. E realidade. se você é senhor absoluto, você pode fazer o que você quiser, você resolve da maneira como você queira. Então, é a atemporalidade na resolução do karma de cada um que está ao alcance da mão de qualquer ser humano Maravilhoso. hoje, bastando que para isso tem o quê? Consciência e um pouco de conhecimento. Já valeu o Só. programa inteiro, só Mais esses nada. 5 minutos aqui que nós falamos aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que É não alimentar Eu acho que desnecessariamente, não sofrer são desnecessariamente. pequenas chaves que falam tudo. Porque se acontece isso, eu falo assim, não, porque o passado, meu passado me condena, porque um dia eu briguei, chutei um sapo, pisei na formiga. Sim. Né? Se eu chutou um sapo, adota um sapo. Pisou na formiga, pô, formiga, desculpa. Ou então vai e adota um formigueiro. Isso aí, uma forma. Não é? Você não pode ficar se mortificando, escravo daquilo que você pensa que é o ontem, mas não, você é escravo do hoje. E o hoje. Matou a pau, como a gente disse. O hoje ele vai ser carregado todos os dias e vai se transformar no amanhã. O que é o amanhã? O amanhã é o ontem que eu carrego agora e não vou resolver para daqui a pouco. Bingo. Acho que a gente encerra com chave de ouro. Se a gente falar bem, mais. não vou falar mais. Não Tá fala certo. mais, não. Tá tudo bem. Sensacional. Eu fiquei satisfeitíssimo. Eu acho Isso é magia. Isso é teurgia. Teurgia. Isso é transformar o teurgia, passado. exatamente. Sensacional. Já valeu, barbaridade. O objetivo foi totalmente alcançado. E eu acho que cabe a cada um de nós agora não ficar argumentando absolutamente nada, usar a parábola das 3 peneiras, procurem na internet, vocês vão ver o que ela significa, e pensar antes de fazer, e resolver tudo que vem à sua mente, mesmo que seja de qualquer época da sua vida, resolver naquele momento. Se está presente, deu a chave agora. Não se manter na inércia. Isso. Não é que você não deva agir com relação ao mundo. Estão traindo nossa pátria, estão destruindo o nosso país. Tem que agir energicamente para que isso não aconteça. A gente tem que defender a pátria e a família. É isso É mesmo. obrigação kármica de cada um, porque nós somos plantados nesse lugar para isso. Só que não se pode combater o mal com o mal. Isso, exatamente. Aí não. Aí você vai estar alimentando aquilo que você quer resolver. Não funciona. Tem que combater o mal com o bem. O ódio com o amor. A ignorância com o conhecimento. O caminho para isso, iniciação. Fantástico. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você. Mas eu gosto muito aqui, porque quando eu falo com o Jorge aqui, com os demais amigos que sempre vêm aqui para ser entrevistado aqui, eu aprendo muito porque eu presto atenção. E hoje você pode ter certeza que eu vou refletir muito. Eu sei. Você sabe, né? Eu sei. Eu não preciso mentir para você. Então, acho que vocês também. Então, Jorge, muito obrigado. Um fraterno abraço para você. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.